Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo, domingo do Senhor, e hoje nós celebramos com muita alegria o primeiro domingo do Advento. Hoje nós iniciamos um ano novo, um ano litúrgico. Então, para a sociedade civil, o ano encerra dia 31 de dezembro. Para nós, no mundo litúrgico, cristãos, católicos, a liturgia, o ano litúrgico se encerrou, e hoje inicia-se um novo ano litúrgico na igreja, que é o tempo do Advento, onde Jesus há de vir a sua primeira vinda no seu nascimento. Por isso, abra o seu coração, permita que essa palavra de Deus possa entrar na sua vida, na sua alma, possa trazer paz no seu coração, na sua vida. Permita isso, pare esse momento que você está fazendo, um minutinho, para ouvir a palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na barca e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria estamos aqui nesse primeiro domingo do Advento, onde é esse tempo de preparação, um tempo onde nós preparamos a vinda e a chegada do Salvador. Com muita alegria nós temos que preparar a nossa vida. Assim como uns pais para receber o seu filho, A esposa fala que está grávida e aí essa felicidade contagia toda a alegria na família, onde começa a preparação, preparar o quarto, a arrumação, comprar roupinhas, Assim a nossa vida deve ser com a preparação com a vida do Senhor. Nós temos que preparar a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito para receber sempre esse Jesus na nossa vida. Jesus já nasceu há mais de 2000 anos, Então a gente vai vivenciar isso e permitir que Jesus nasça a cada dia na nossa vida. É permitir que o Jesus possa nascer no nosso coração todos os dias. Se nós, de fato, conseguir fazer isso, fazer com que esse menino Deus nasça diariamente na nossa vida, a nossa vida, o mundo seria diferente. Porque nós teríamos mais amor, nós teríamos mais paixão, mais misericórdia. A gente ia conseguir sentir a dor do próximo, Mas para isso nós temos que estar junto de Deus. E esse tempo de preparação, e hoje o Evangelho é maravilhoso, porque ele vai contar, Jesus conta aqui 3 histórias, E aqui aí a gente vem falar sobre essa parte escatológica, Do fim dos tempos, enfim, quando Jesus voltar. É claro que nós estamos aqui vivenciando esse tempo com a vinda dele do nascimento, mas Jesus já veio, Então nós temos que preparar a nossa vida e nós, durante essa caminhada litúrgica que já se passou um ano e a gente nem percebe porque o tempo voa, muitas vezes nós falamos, agora vai começar um ano e eu quero iniciar com o pé direito, eu quero começar a fazer o meu regime, eu vou entrar sem dívida, enfim, a gente promete tantas coisas. Quando nós andamos, principalmente, nós entramos no ano novo, prometendo várias coisas e no final do tempo todo a gente não conseguiu fazer nada, porque a gente coloca algo
na nossa mente e a gente acaba não cumprindo por conta do nosso dia a dia, das nossas dificuldades, né, dos nossos trabalhos, e a gente acaba não cumprindo. Assim é no mundo espiritual junto de Deus. Nós temos que colocar o nosso coração a Deus, permitir de fato fazer acontecer, fazer as coisas, e aí vem esse evangelho, porque nós temos que estar preparados. De fato, nós podemos nos apresentar hoje para Jesus, né? Se eu morrer hoje, então Jesus, nós vamos, tem duas situações apenas. Ou Jesus volta, né? Nessa parte gloriosa, e a gente pode ser feliz em contemplar a vinda do Senhor enquanto nós estivermos aqui na terra, ou nós vamos nos apresentar para Ele. De que jeito? Morrendo, né? Então, de fato, se nós morrermos, fecharmos os olhos hoje, nós vamos ter essa apresentação com Deus. E aí, eu estou preparado para isso? Será que eu estou preparado se eu fechar os olhos hoje? Se Jesus aparecer agora na minha frente, eu estou preparado? Será que de fato eu vou ser acolhido no céu? Então essa é uma pergunta, uma preocupação, porque Jesus quer que cada um de nós possamos estar no céu. E o que eu devo fazer? Estar preparado. É preparar o coração, preparar a alma, né? Com certeza, se nós fazermos isso, nós vamos entrar no céu, nós vamos conseguir encontrar Jesus. E aí, Jesus, como sempre, contando várias parábolas, histórias maravilhosas, né, para que possa de fato entrar na nossa vida, no nosso coração. E aí Jesus diz que a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Por que no tempo de Noé? A gente lembra muito bem essa história, nós conhecemos essa história. Houve um dilúvio, né, e ali só entraram na barca 8 pessoas, né, e os animais. Então era a família de Noé. Por quê? Porque quando Noé começou a construir a arca e falar para aquele povo todo, né, de que ia acontecer o dilúvio, eles não acreditavam em Noé, porque eles estavam preocupados com o quê? Olha aqui o que diz o Evangelho. Pois no dia antes do dilúvio, todos faziam o quê? Todos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamentos, né? E não se preocupavam com o que o Noé estava falando. Então, assim, até hoje, né? A gente vai falar as coisas de Deus, as pessoas não estão preocupadas, estão em outro mundo, mas não querem saber de Deus. Porque não estão preparados, não estão nem preocupados, né, com a vinda do Senhor, com o que estão fazendo, estão falando. O que estão preocupados no mundo hoje? Comer, beber, né, se divertir. Quando fala aqui esse mundo de casar, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Aqui eles falam muito sobre a parte sexual. Então as pessoas se preocupavam em quê? Comer, beber e o mundo sexual. Então, assim, de fato, eles aproveitavam a vida sem pensar nas coisas de Deus. Então, eles queriam ter as coisas boas terrenas, né? Que não é ruim, mas nós temos que entender que, beleza, então é pecado tudo que eu faço? Já falamos sobre isso, sobre a riqueza, enfim, sobre todas essas coisas. Nós temos que tomar cuidado, porque se nós dermos valor às coisas terrenas e não às coisas a Deus, aí nós temos um problema, né? E é o que acontece aqui. Por isso que ele fala que a vinda do Senhor vai ser como Noé. Então, quando Jesus chegar, ninguém está preparado, porque eles estão preocupados com as coisas terrenas, se divertir, se prostituir, fazer tantas coisas, enfim, mas as coisas de Deus não estão preocupados, né? E aí Jesus vai ainda mais, porque ele conta aqui três histórias, né? Aí ele conta sobre que 2 homens estão trabalhando. 2 homens estão trabalhando num campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estão moendo, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos. Jesus aqui coloca o trabalho, né? E aqui algumas igrejas, né, denominações, de fato levam esse evangelho muito a pé da letra, né? No sentido literal, que como se fosse, eles falam do arrebatamento, né? Que nós estamos aqui conversando, do nada um vai desaparecer, buf, né? Então o outro que ficou é pecador e não foi para o céu, né? Nós cristãos católicos, apostólicos, romanos, nós não falamos sobre isso, não vai acontecer nesse formato. Nós, cristãos, católicos, apostólicos, romanos. Nenhum teólogo, né, filósofo, enfim, todos os grandes teólogos da igreja não falam sobre isso. Na verdade, a igreja coloca que é exatamente nesse formato. O quê? 2 homens estão trabalhando.
Um será levado, outro será deixado. Duas mulheres estão trabalhando, um será levado, outro será deixado. Por quê? Jesus mostra que a importância do trabalho, e nós temos que trabalhar, isso sem dúvida. Nós precisamos do trabalho, nós temos que trabalhar. Mas eu tenho que dar uma atenção a Deus, né? Eu tenho que ter um momento para Deus. Se eu não tiver esse momento para Deus, e a outra pessoa do meu lado que está trabalhando comigo, ele tem esse tempo para Deus, porque ele trabalha, mas ele tem esse tempo para Deus, então significa que essa pessoa vai ser levada e eu não. Olha que coisa bonita. Jesus deixa claro para nós, se nós estamos aqui junto de Deus, nós temos que ter esse tempo a Deus. Eu não posso me dedicar somente ao trabalho. E eu vou dizer algo muito importante, porque Paulo na época teve um problema muito sério com todos os fiéis ali que seguiam Paulo, né? Seguiam os apóstolos, enfim. Chegou um tempo que, já que Jesus vai voltar, olha o que a população falou, né? E falaram desse formato para ele. Já que Jesus vai voltar e nós vamos ficar esperando, porque Jesus vai voltar e vai acabar com tudo, então é o seguinte, eu não vou mais trabalhar. Aí o outro começou a falar, eu também não vou mais trabalhar. E aí todos cruzaram os braços naquele tempo e falou, já que vamos esperar Jesus voltar, eu não vou trabalhar, não precisa trabalhar, porque Jesus voltando vai acabar com tudo mesmo, né? Então eu não vou trabalhar mais. E aí eles cruzaram os braços, né? E não foram trabalhar. E aí é onde Paulo fala para eles assim, então, o negócio é o seguinte, vocês não querem trabalhar, então quem não trabalhar, então não come, né? Então não vai comer quem não trabalhar. E aí todo mundo voltou a trabalhar, né? Então assim, Paulo deixa claro que é importante o trabalho, mas da mesma forma que nós trabalhamos, nós temos que ter o tempo para Deus, nós temos que nos dedicar a Deus. Eu não posso me dedicar somente ao trabalho, somente às coisas terrenas e não ter o tempo para Deus. Por isso Jesus conta mais uma história, né? Por isso, compreendei bem isso, compreendei, né? Nós temos que compreender isso. Se o dono da casa soubesse que horas que viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui está claro, nós não precisamos nem explicar sobre isso. Se nós soubéssemos que o ladrão fosse roubar a casa hoje, roubar meu carro, enfim, nós estaríamos ali, né? Portanto, ficai preparados, porque nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar, ou nós iremos nos apresentar, ou Jesus irá voltar. Eu espero em Deus que a cada um de nós, nesse tempo do advento, que para mim particularmente é um dos melhores momentos da vida cristã, né? Um momento onde nós trazemos muito amor, muita paz, muito carinho no coração, porque é um momento familiar, onde as famílias se unem, né? Então que possamos de fato vivenciar bem esse tempo do advento, né? Essa preparação, é preparar a minha vida, é ver aonde eu estou errando, aonde eu estou falhando, aonde eu estou pecando e me preparar, né? Eu sei que muitas vezes, e aí nós passamos esse problema, né, diariamente, com o trabalho, em casa, com as nossas famílias, enfim, muitas vezes nós estamos cansados, estamos exaustos, mas nós temos que acreditar, nós temos que colocar a mão em Deus, entregar a nossa vida a Deus, pedir força ao Espírito Santo. O Espírito Santo vive em nós. Se o Espírito Santo de Deus vive em nós, é o próprio Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele vive em nós. Deus vive e habita em nosso coração. Por isso, naquele momento de tristeza, de angústia, de sofrimento, de dor, entregue sua vida, peça ao Espírito Santo, peça esse caminho, essa força que com certeza Ele te dará. Não tenho dúvida de quando nós entregamos o nosso coração, nós acreditamos nesse Deus misericordioso, bondoso, compassivo, né? Cheio de paixão por cada um de nós, porque somos seus filhos. Então, com certeza, Ele nos ama, né? Então, na sua misericórdia, na sua infinita misericórdia, nós pedimos essa graça a Deus, essa força, porque de fato não é fácil. E Jesus sempre disse que não seria, né? E ninguém disse que seria fácil. Então, é tomar a cruz de fato. Tomar a cruz de cada dia é isso. A gente vai ter problemas diários, nós vamos ter problemas difíceis, mas eu tenho que me dedicar a Deus, eu tenho que me entregar a vida a Deus. E eu sei que é doído, eu sei que é dolorido, mas nós temos que nos esforçar. Se nós queremos algo na vida, seja no mundo terreno, e eu quando falo no mundo terreno, na nossa vida diária,
eu quero um carro novo, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me esforçar para conseguir trocar de carro. Se eu quero aumentar a casa, comprar uma casa, eu tenho que me esforçar para isso. Se eu quero subir num cargo, ter um emprego melhor, enfim, eu tenho que me esforçar, eu tenho que estudar, enfim, eu tenho que fazer as coisas para eu conseguir viver aqui no mundo terreno. Então, meus queridos irmãos e irmãs, se nós queremos assim, como na vida terrena, querer as coisas, ter o objetivo aqui na terra, se nós queremos de fato ter um objetivo de estar junto de Deus, nós temos que nos esforçar. Nós temos que buscar as coisas de Deus. Nós temos que ir em busca. Como é que eu posso querer entrar no céu se eu não quero nada de Deus, eu não procuro estar junto de Deus? Isso chega a ser até estranho. Eu quero estar no céu, mas eu não quero estar procurando Deus, né? Então que possamos nesse tempo do Advento, iniciando um ano litúrgico, que possamos pedir a graça de Deus, que possamos pedir as bênçãos de Deus sobre cada um de nós. Nessas 4 semanas, serão 4 semanas para a chegada do Senhor. Então prepare bem a sua casa, prepare a sua vida, prepare a sua família, abra o seu coração. Vamos permitir que esse menino Deus possa nascer todos os dias na nossa vida, nessa caminhada que nós vamos vivenciar. E com certeza, meus queridos irmãos e irmãs, um dia, cada um de nós estaremos na eternidade. Não será só um, mas será todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.